E hoje, como o primeiro dia de trabalho da casa, né, novo ano, novo ciclo, coisas novas, eu trouxe hoje um material que são as orientações da espiritualidade desse novo ano de 2026. Agora em 2025, a gente encerrou um ciclo energético de 9 anos. Então teve muito corte, teve muito encerramento de coisas, teve muita finalização nas nossas vidas, de coisas que já não faziam mais sentido prosseguir. E 2026 é o ano 1 de um novo ciclo de 9 anos. Então, a forma com que a gente vai se portar, a forma com que a gente vai perceber as coisas nesse ano de 2026 vai ditar os próximos 9 anos em questões de energia, em questão de espiritualidade da nossa vida. Em 2026, a espiritualidade vem nos trazendo muito, vai ser um ano de muitos testes. Testes no sentido de nos confrontar mesmo, de nos colocar à prova para a gente parar e olhar para a nossa vida, aquelas coisas que a gente está empurrando com a barriga, aquelas coisas que a gente não quer ver, as dores que a gente não quer olhar, as atitudes que a gente sabe que não são condizentes com aquilo que a gente quer fazer, com aquilo que a gente quer ser, e mesmo assim a gente fica repetindo por estar na nossa zona de conforto, por ser confortável, manter aquelas determinadas atitudes. Então, vai ser um ano de testes para a gente rever tudo isso. E os testes, eles nunca são confortáveis. Eles existem justamente para ir lá e tocar o dedo na nossa ferida e fazer a gente parar, pensar e refletir. Olha, tá doendo aqui, eu preciso tomar uma atitude. Então, vai ser um ano que a gente vai ter que parar e pensar. Beleza, qual que é o preço que eu quero pagar? O preço da mudança ou o preço de continuar estagnado? E, além disso, além de toda essa questão energética, existe também uma programação das colônias sombrias. Para quê? Para dificultar o crescimento daqueles que estão tentando se conectar com a sua parte espiritual e buscar mais lucidez. Existe uma programação das colônias sombrias para atrapalhar todo aquele que está buscando fazer essa mudança. As pessoas que vêm em busca de conhecimento, as pessoas que procuram ler um livro, assistir uma palestra, que procuram fazer terapia, que procuram buscar conhecimento sobre espiritualidade, que procuram buscar autoconhecimento, que procuram ser uma pessoa melhor, que procuram amar mais, que procuram ser uma pessoa mais benevolente, perdoar mais. Esses ataques vão ser direcionados justamente para quem quer se manter fora dessas massas de manobra, fora do caos, fora da confusão, fora do crime, fora da hipocrisia, para quem está buscando desenvolver valores humanos, morais e espirituais. E essa energia de ataque que vai estar sobre nós, nos influenciando dia após dia. Basta a gente dar uma resbaladinha, aquela energia entra no nosso campo. Ela vai atuar principalmente de 3 formas: aceleramento, apego material e isolamento. Talvez vocês já estejam sentindo essa energia do aceleramento, uma ansiedade, uma angústia, uma sensação de perda de sentido. Parece que até ontem estava tudo bem e aí do nada agora eu estou sentindo uma ansiedade sem um motivo aparente, uma angústia, um aperto no peito, uma taquicardia, um vazio interno que começou a crescer do nada. Estava tudo bem até ontem, até agora há pouco, e do nada eu estou sentindo isso. É uma sensação de angústia mesmo. A gente pode até, a gente mesmo sentir ou ver as pessoas à nossa volta reproduzindo comportamentos exagerados. Vontade de beber, vontade de fumar, vontade de comer descontroladamente, de descontar as emoções na comida, nas drogas, na bebida, vontade de estar sempre em festa, de estar sempre no meio de pessoas, dificuldade de estar sozinho com os seus pensamentos, de ficar não solitário, mas em solitude, sozinho. E é uma sensação de não conseguir suportar aquilo que está na sua cabeça, que está com ruído interno constante. A gente vai notar as pessoas também muito apressadas e impulsivas, principalmente no trânsito. Todo mundo com muita pressa, com essa ansiedade sem motivo aparente. É esse movimento de aceleração que as colônias sombrias usam para nos afetar, para nos tirar do eixo, para desorganizar o nosso campo espiritual, energético, nos tirar do equilíbrio. E esse aceleramento, ele vai acontecer, a gente querendo ou não, a gente aceitando ou não, né? A gente pode perceber isso em nós mesmos, mas a questão é da gente parar e prestar atenção, da gente estar consciente, porque com certeza em algum momento pelo menos agora do início do ano ou até a metade do ano, a gente vai sentir essas sensações. Mas a questão é a gente estar atento, ó, isso não faz parte de mim, isso não é algo externo que está vindo para dentro de mim, para dentro do meu campo.
Preciso estar atenta para reconhecer e não cair nessa armadilha e ficar lá. Porque cair, todo mundo cai. Todo mundo erra, todo mundo, em algum momento, entra nessa onda de ansiedade, de angústia, mas a questão é a gente ficar o menor tempo possível presa ali naquela armadilha, tá? E outra forma de nos desestabilizar nesse próximo ano é o apego às coisas materiais. Apego excessivo à casa, a carro, a bens materiais, a coisas, a patrimônio, a roupa, sapato, a essa coisa do ter, para querer mostrar, aparentar um status, uma aparência material, né? Ou o problema é, ou a gente focar exclusivamente nisso, que a gente vê que tem acontecido muito, já acontecia agora nesse último ano, principalmente com esse negócio de rede social, de Instagram, de influencer. O problema não só focar nisso, mas também colocar isso como prioridade na nossa vida. Porque às vezes, sem perceber, a gente tá caindo naquela lá, tipo, eu queria ter dinheiro pra comprar um PC. Aí a gente fica ansiosa, eu queria que quando eu comprar no PC lá, aí eu vou estar bem, eu vou estar feliz. A gente entra nisso sem nem perceber, porque é muito sutil essa energia. Ela vai penetrando em nós, na nossa mente, nas nossas emoções, e a gente nem percebe. E a gente vai colocando o externo, o ter, o possuir, as coisas materiais como prioridade, e esquece completamente que a gente está aqui de passagem. E que muitas dessas coisas que a gente vai colocando como prioridade na nossa vida, no fim das contas vai virar pó. A gente não leva nada disso com a gente. E a gente se distrai focando no material, no externo, no conquistar, no possuir, e esquece o porquê que a gente está aqui. Por que o nosso espírito decidiu encarnar? Por que ele assumiu a responsabilidade dessa encarnação? O que ele veio desenvolver? Quais os aprendizados que eu vim coletar? O que a minha essência quer manifestar aqui? O que ela quer? O que ela precisa aprender para evoluir mais? E todo esse apego material, ele cria uma bolha de identificação restrita. O que isso quer dizer? A nossa carne, a nossa matéria, ela reconhece aquilo que é igual a ela. É questão de sintonia. Então, quanto mais focada no material, quanto mais focada no externo eu tô, mais eu vou atrair pessoas com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de valores, que pensam igual a mim, que têm a mesma visão de mundo, que têm os mesmos desejos, que têm os mesmos objetivos. Porque as pessoas que a gente convive dizem muito mais sobre nós do que a gente imagina. E quando a gente passa a conviver com pessoas que têm exatamente os mesmos valores de apego material que nós, de estar sempre em festa, de estar sempre nessa coisa do ter, do possuir, do comprar, do adquirir, né? A gente vai criando uma prisão material densa. Se eu só penso em festa, se eu só penso em bebida, se eu só penso em gastar dinheiro com roupa cara, se eu só penso em fofoca, em julgamento, em apontar o dedo para os outros, em ver o que o outro está fazendo de errado em vez de focar em mim, se eu só penso que eu tô certa e o resto do mundo tá errado, se eu só penso em mágoa, em rancor, em ódio, tudo isso é sintonia. Eu vou ter próximo de mim pessoas com esse tipo de pensamento também. E às vezes a gente não se percebe. A gente só consegue perceber o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo de errado. Ai, porque a fulana só faz fofoca dos outros. Ai, porque o fulano só julga. Ai, porque o fulano só pensa em ter dinheiro. Porque o fulano não sei o que, não sei o que lá. Só que tudo aquilo que a gente percebe de errado no outro é um reflexo de nós mesmos. É como se o outro, por semelhança, tivesse a capacidade de ir lá e apertar um botãozinho em nós e dizer, olha, nós somos iguais. Se você reconhece esse defeito, esse desequilíbrio em mim, é porque nós somos iguais. Então a gente precisa parar para analisar o círculo que a gente está convivendo. Quem são as pessoas que a gente está convivendo? São pessoas que nos impulsionam a ser uma pessoa melhor, que nos agregam, que fazem a gente querer evoluir, que fazem a gente se sentir bem? Ou são pessoas que toda vez que eu vou lá e convivo, eu vou lá por conveniência com aquelas pessoas e toda vez que eu volto para casa, eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo derrotada, eu tô me sentindo para baixo? São pessoas que me criticam, que me sugam, que me magoam, que falam coisas que não me fazem bem. O que eu tô fazendo? Então, esse próximo ano vai ser um ano que vai colocar principalmente à prova o nosso coletivo. Da gente ver, olha, presta atenção, porque esse meio que você tá te afundando cada vez mais. Os testes, eles vão girar em torno disso, da gente prestar atenção nas coisas que a gente quer nutrir à nossa volta, nas relações que a gente quer manter. Eu quero manter por conveniência, porque assim tá bom e vai ser difícil mudar e eu vou continuar aqui, ou eu quero ter coragem para mudar e fazer diferente e conviver com pessoas novas, fazer coisas diferentes, fazer coisas que me fazem bem, coisas que me desafiam, né? Sair dessa prisão material, dessa bolha que me deixa cego
sabe? Como eu falei, né? Tudo isso é sintonia. Eu vou me aproximar de pessoas que pensam igual a mim, né? E que vai criar essa prisão que facilita a entrada de energias inferiores, como a raiva, como a arrogância, como o ódio, a indiferença. A indiferença a tudo que é diferente. Quando eu estou muito restrita num coletivo, num círculo de relacionamento que é muito focado no material, no materialismo, no ter, no possuir, nas aparências, nos status, na arrogância, no ódio, na mágoa, enfim, seja lá o que for, aquilo me impede de eu desenvolver empatia. Porque aí eu passo a acreditar que se a realidade do outro é diferente da minha, se foda, tô nem aí. Eu não consigo desenvolver essa empatia de me colocar no lugar do outro, porque o meu círculo está muito restrito, muito fechado. Eu não consigo ter empatia pela realidade, pelas dores, pela fraqueza do outro. Eu só consigo ver os defeitos e os desequilíbrios, mas eu não consigo me colocar no lugar do outro e pensar, poxa, a outra pessoa tem defeito, mas eu também tenho. Ninguém é perfeito, ninguém está fazendo 100% certo, mas também ninguém está fazendo 99% errado. Se o outro age de um jeito que me incomoda, é porque ele tem os motivos dele, tem a história dele, a jornada dele, ele passou por desafios, por dores que fazem ele agir assim hoje. A gente vai perdendo esse senso de empatia e entra só na indiferença, no apontar o dedo, sabe? Isso vai fazendo a gente, sem nem perceber, alimentar um ódio que tem um efeito direto sobre o nosso corpo. Esse ódio, ele é muito sutil, porque às vezes a gente fala em ódio, a gente acha que a gente fala, ah, não, eu não tenho ódio de ninguém. Mas esse ódio, dessa energia toda que vai estar permeando o nosso planeta nesse próximo ano de 2026, é algo muito sutil. Ele vem através de uma dúvida, através de uma descrença, através de uma mágoa, através de algo que alguém fala para mim e me machuca e eu fico remoendo aquela coisa, sabe? É algo muito sutil e quando a gente percebe, aquilo vai entrando tão profundo dentro de nós que quando a gente se dá conta, já é tarde demais. E, além disso, esse ódio, essa energia de ódio, ela vai bloqueando os nossos sentidos espirituais. E com esses sentidos fracos, a gente vai perdendo a nossa memória afetiva. A raiva, o ódio, seja lá de quem for que a gente sente, faz a gente perder a memória afetiva. A gente foca só na parte ruim. A gente tem uma amizade há anos com alguém. A gente tem um relacionamento há anos com uma pessoa da nossa família que está ali presente há anos. A pessoa fez uma coisa ruim, a gente só foca na coisa ruim. A gente perde a memória afetiva, a gente esquece de todo o resto das coisas boas que aquela pessoa foi para nós, que ela fez para nós. A gente esquece de tudo e fica só focado ali, alimentando aquela mágoa. E a nossa memória ela fica fragmentada e só foca no atrito, só foca na briga, nas mágoas, no ódio, no rancor. E esse ódio vai crescendo como? Com as distrações do apego material, do ter, do possuir, do status, do parecer, porque eu vou estar feliz quando eu tiver a bolsa nova, quando eu tiver o sapato novo, quando eu tiver o celular do ano, quando eu tiver o carro do ano, quando eu morar no bairro tal, aí eu vou estar feliz. Quando eu tiver a casa na praia, eu vou estar feliz. Quando eu tiver ido para uma viagem, não sei aonde, eu vou estar feliz. A gente sempre vai condicionando a nossa felicidade às coisas materiais. Só que na verdade não é assim, a gente pode ter o dinheiro que for, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, bem resolvida, não importa. A dor ela vai continuar ali, a mágoa vai continuar ali. E é justamente dessa distração material que as colônias sombrias vão se aproveitar no próximo ano para ir lá e nos pegar e nos dar a rasteira. E aí a gente entra nesse sentimento de infelicidade, como eu falei, é muito sutil, não é uma coisa que a gente percebe. Quando a gente vê, a gente já caiu. A gente acorda de manhã um dia e pensa, ai, eu queria 10 mil, então, sobrando, e no shopping, comprar todas as roupas da renda. E aí aquilo vai entrando assim, tão devagar e lentamente, e vai te trazendo uma infelicidade no trabalho, uma infelicidade na tua casa, uma infelicidade nas tuas amizades, porque tu pensa, ai, você não tem 10 mil para gastar. E aquilo vai vindo tão sutil assim, quando tu vê, tu já tá tomado daquela mágoa, daquela raiva. É uma raiva, às vezes, que a gente sente por nós mesmos, que vai sendo implantada dentro de nós, pra gente se sentir feliz com a nossa realidade, porque eu não tenho o externo, porque eu não tenho aquela coisa ali que eu acho que eu tenho que ter. Só que tudo tá dentro de nós. Quando a gente não se sente bem com nós mesmos, pode ser o que for à nossa volta,
que a dor vai continuar ali. Então, é um estado de desconexão, né, que é alimentado pelo aceleramento e pelo apego material. São pequenos esquecimentos do dia a dia, é uma desorganização, são pequenas preguiças de fazer aquilo que nos faz bem. Sabe quando tem alguma coisa que, ai, tu gosta muito de fazer, ai, eu gosto de fazer tal coisa, que isso me faz bem. Aí do nada você vai esquecer, vai deixando de lado. Ai, eu gostava tanto de ir lá tomar um café com uma amiga minha, de conversar, jogar conversa fora. E aí você vai deixando aquilo de lado. Esse é o esquecimento que o ódio vai nos trazendo, que esse ódio sutil vai nos trazendo, sabe? Gostava tanto de ligar pra minha avó, conversar com ela. Gostava tanto de ligar pra minha mãe, pro meu irmão. Gostava tanto de, sei lá, fazer qualquer coisa. E a gente vai esquecendo, vai deixando de lado. A estratégia para nos corromper começa aí, nessa, em coisas que são aparentemente pequenas e insignificantes. Como eu falei, é muito sutil, né? É como se fosse um palito de fósforo fora da caixa. Quando a gente ignora, pode começar um incêndio. E quando a gente percebe, é tarde demais, né? São essas iscas iniciais da ansiedade, da angústia, da pressa, do apego ao material, sabe? E se a gente morde a isca, a gente entra num estado de desconexão profunda conosco mesmo e esse apego à matéria ele vai se intensificando cada vez mais. E o isolamento é uma consequência direta desse processo. A gente vai se fechando para as pessoas à nossa volta. A gente já não atende mais ligação das pessoas que a gente gostava de conversar. A gente vai se afastando dos nossos amigos. A gente vai se afastando tanto que a gente acaba sendo esquecida também. E isso vai se manifestar muito nesse próximo ano, principalmente em casais, em amizades, em famílias. A gente vai se afastando das pessoas. Porque as colônias sombrias, elas buscam nos manter nesse estado de escravidão material, para a gente fornecer energia para eles. Esse é um assunto bem mais complexo que a gente não vai entrar nisso agora, tá? Mas essa questão assim do apego, da escravidão material, que a gente vê até mesmo dentro das religiões. As vaidades dentro das religiões, de comprar a roupa mais bonita para meu dia, de comprar a capa mais chique para o meu Exu, quem ofertar mais vai ter mais benefícios, vai evoluir mais, vai ter um lugar lá no céu reservado, sei lá, sabe? Essas coisas todas. E a gente precisa estar muito atento porque isso faz a gente entrar numa confusão do que é espiritualidade. A gente confunde espiritualidade com religião. Não é a mesma coisa. A gente precisa estar atento para isso. Espiritualidade é uma atividade intrínseca do ser humano, quer ele acredite ou não, quer ele, quer ele acredite em vida após a morte ou não, em espiritualidade ou não, quer ele pratique uma religião ou não. Espiritualidade é algo que está dentro de nós. É uma atividade humana, espiritualidade é aquilo que a gente pensa de nós mesmos, é como a gente se vê, é como a gente vê as nossas sombras, os nossos defeitos, os nossos desequilíbrios, é como a gente se comporta, sobre as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, de trabalho, de amizade, de relacionamento. Espiritualidade é como a gente se vê e como a gente vê o mundo à nossa volta, como a gente trata as pessoas à nossa volta, como a gente desenvolve os nossos valores, as nossas virtudes, ou como a gente também deixa de desenvolver eles, né? Espiritualidade é o quão aberto ou fechado está o nosso coração em relação à humanidade. A gente acha, muitas vezes, que a gente está aqui para evoluir, mas hoje eu vi uma frase que me pegou muito, a gente não está aqui para evoluir, a gente está aqui para amar, para aprender a amar. E cada um de nós é colocado em determinadas situações, dia após dia, ano após ano, para que a gente possa desenvolver essa qualidade humana que é tão rara hoje em dia e que é tão difícil da gente conseguir desenvolver, que é o amor puro e genuíno para com todos, independente de quem seja, independente do que aquela pessoa nos fez, independente de status social, cor de pele, gênero, enfim, sabe? Então, assim, a espiritualidade é muito mais sobre o que a gente alimenta dentro de nós do que o externo em si, do que estar aqui conversando com um preto velho, você vir até aqui, ouvir em uma missa, num culto, um terreiro, enfim, sabe? É muito mais sobre as coisas que a gente carrega dentro de nós. Então, esse próximo ano vai ser um ano de teste para a gente tomar muito cuidado com os excessos, excesso de álcool, de droga, excesso de comida, excesso de bens materiais, excesso de medicamentos. A espiritualidade tem falado muito sobre isso, para a gente tomar cuidado com a nossa saúde. Se eu estou tomando medicamento para ansiedade, não quer dizer que você tem que deixar de tomar, mas vai procurar qual é a fonte dessa ansiedade. Não usa o medicamento como uma muleta. Espiritualidade é um banco de 3 pés. Mental, espiritual e físico.
Se um desses pés está em desequilíbrio, o banco cai. A gente também precisa cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, cuidar das coisas que a gente come. Hoje em dia tem tanta coisa industrializada, muito açúcar. A gente precisa prestar atenção, porque isso também é espiritualidade. A forma com que a gente se alimenta é a espiritualidade. A maior troca de energia que a gente tem não é a energia sexual, mas é a comida. As coisas que a gente come, a forma com que a gente come. Tudo isso é uma forma da gente demonstrar respeito por nós mesmos, pelo nosso corpo, que é um veículo tão sagrado, né? Então, assim, esse movimento todo que vai acontecer agora no próximo ano, de aceleração, ele também é muito bom, não só ruim porque vai gerar ansiedade e tudo mais, como a gente já falou, né? Mas também tem a parte positiva, porque 2026 pode ser um ano que ou vai te deixar muito estagnado, vai vir os testes, vai dizer, ó, é aqui que você quer ficar, ou vai trazer esse movimento para você, não, beleza, eu não quero mais continuar com a minha vida desse jeito, eu não vou mais ficar empurrando com a barriga, eu vou fazer o que for necessário para eu mudar, para eu sair disso aqui, fazer o que precisa ser feito, curar essas dores aqui, resolver essas mágoas, me resolver com o meu passado, me resolver com aquela pessoa lá que eu detesto, enfim, vou fazer o que for necessário para eu conquistar a vida que eu quero ter, para eu ser a pessoa que eu quero ser, para eu tirar as minhas máscaras e parar de ficar presa ao julgamento dos outros, ao que os outros esperam de mim, e ser quem eu quero ser aquela pessoa que me faz bem, que me faz eu me sentir feliz, que me faz eu me sentir inteira, independente do que os outros pensam ou esperam de mim. Claro, desde que eu não esteja fazendo mal para ninguém, invadir o livre-arbítrio. Vocês entenderam? Então, assim, para quem tiver sabedoria para usar esse aceleramento como um impulso para sair da zona de conforto, encarar o que precisa ser encarado, mudar o que precisa ser mudado e parar de empurrar as coisas com a barriga, vai ser sim um ano muito bom, um ano de muito movimento positivo. Mas, para quem evita isso, para quem não quer ver as coisas que precisam ser vistas, para quem está confortável na zona de conforto, vai ser um ano que vai puxar cada vez mais para baixo. E a gente precisa estar muito atento, porque aí entra de novo o círculo à nossa volta. Família, amigos, trabalho, enfim. Porque, olha só, quando a gente decide fazer diferente, quando a gente decide mudar, vai ter aquelas pessoas ali à nossa volta que não vão querer. E às vezes elas vão querer nos usar como uma boia. E se a gente não prestar atenção, principalmente nesse próximo ano, a gente vai cair. Porque o outro vai nos puxar. E a gente precisa entender muito, muito bem aonde é o nosso limite, até onde eu posso ir para ajudar uma determinada pessoa e até onde é a responsabilidade dela. Não é minha responsabilidade salvar ninguém, não é minha responsabilidade curar ninguém, eu não sou responsável por ninguém, é cada um por si, Deus por todos. Eu posso no máximo dizer, ó, eu tô vindo por aqui, você quer ir? Mas é você que tem que caminhar, eu não vou carregar ninguém, entende? Então a gente precisa estar atento com isso também. Vai ser um ano muito decisivo para a gente fazer muitas mudanças, buscar novos caminhos, novas conexões, novas formas de viver. E quem estiver alinhado com tudo isso vai receber, sim, um impulso energético positivo. Quem não tiver vai entrar cada vez mais na estagnação, na zona de conforto, vai virar um aprisionamento. E a diferença disso está no nível de consciência, está no querer tirar os óculos e ver e olhar o que precisa ser olhado. Só que não é para fora, é para dentro. E essa é a parte mais difícil. Precisa olhar para dentro, precisa se encarar no espelho. Essa é a parte mais dolorosa, né? Então, assim, a orientação da espiritualidade para esse próximo ano ela é muito clara, para a gente se voltar para o nosso coração, para as coisas que nos fazem bem, para aquilo que a gente quer realizar, a pessoa que a gente quer ser, as pessoas que a gente quer ter à nossa volta, tudo aquilo que nos alimenta positivamente. Aquilo que nos incomoda, que nos gera alguma dor, algum incômodo, seja ele qual for, vamos buscar uma resposta. Por que isso está me incomodando? Por que isso não me faz bem? Vou buscar assistir uma palestra, conversar com a espiritualidade, vou buscar fazer uma terapia, buscar autoconhecimento. Nada disso vai fazer um milagre na nossa vida, porque, como eu falei, né, quem tem que caminhar somos nós, mas vai nos dar dicas de coisas que a gente pode lapidar para ter uma vida mais fluida, com caminhos mais abertos, com mais movimento positivo, tá? Então, acima de tudo, prestar atenção no que o nosso coração quer. Se não tá bom do jeito que tá, não tenha medo de mudar. Ficar estagnado, parado, sendo consumido dia a dia pelo vazio é muito pior do que a dor da mudança. Duas últimas dicas para esse ano, tá? Banhos. Banho para memória, para reflexão, banho para ajudar no nosso mental, porque agora 2026 é um ano do elemento ar, que é o
elemento das ideias. Então, se a gente está com muito ruído mental, com muita ansiedade, para melhorar o nosso foco também esse banho é bom. Banho de abóbora. Comer mais abóbora também, tá? Como que a gente vai fazer? Uma vez no mês pode fazer. Corta a abóbora no meio, pode ser meia só. Tira a semente, pica ela em pedacinho e deixa de molho em 13 litros d'água. Pode deixar 3 a 5 litros d'água, um balde, né? Pode deixar no sol para ela ir magnetizando aquela energia do sol ali, 4 a 6 horas no sol, tá? Depois do banho higiênico, pode jogar da cabeça para baixo. É um banho para ajudar na memória, para ajudar a gente a ter mais reflexão, mais lucidez mental, limpar o ruído interno, limpar a ansiedade, melhorar a nossa inteligência e nosso foco, tá? Outro banho, para a gente sair do isolamento. Se a gente está se sentindo muito isolado, se a gente está sentindo que a gente está ficando muito retraído, estou me afastando muito das pessoas, estou entrando nessa energia do isolamento, banho de manga. Uma manga picada, sem casca. Não pode ser uma manga muito verde, nem muito molenga de madura. Tem que estar meio termo ali, tá? Também vou pegar um balde com água, 13 litros d'água mais ou menos, deixa ali 30 minutos é o suficiente. Só que esse banho, ele tem que ser feito antes do banho higiênico, somente do pescoço para baixo. Ele é um banho de uma limpeza assim bem forte, pode dar vômito e pode dar diarreia, porque ele vai limpar as energias estagnadas dos nossos chakras, que são os pontos de conexão com a espiritualidade, né? Os pontos de sensibilidade. Ele vai limpar todas essas energias densas e paradas. Então, abóbora para memória, meia abóbora picada sem semente, 4 a 6 horas no sol, na água. Depois descarta tudo, né? A abóbora e a manga. E para sair do isolamento, para limpar a energia estagnada, densa, negativa, banho de manga. Uma manga picada sem casca, 30 minutos na água, tomar antes do banho higiênico. É isso aí. Bora que bora.